Bom, pessoal, iniciando aqui a gravação do 6º vídeo da disciplina de Introdução à Economia, 5º vídeo dedicado ao estudo da microeconomia. Então a gente que começou falando sobre, lá ainda na introdução do curso, sobre princípios de economia, evolução do pensamento econômico, para então a gente iniciar uma parte importante do curso, que é a microeconomia. Então a gente viu oferta e demanda, entendeu como que os mercados encontram o equilíbrio em relação a preço e quantidade, entendeu por que os mercados são meios eficientes de alocação de recursos, entendeu como que esse equilíbrio se dá através da interação entre ofertantes e demandantes. Para em seguida, a gente vê na teoria do consumidor, entender um pouco mais a fundo como que se dá a decisão dos demandantes, como que se constrói a curva de demanda. E dali a gente viu o conceito de utilidade, para entender o racional da tomada de decisão do consumidor, dos demandantes de uma forma geral. Depois a gente viu a teoria da produção, para entender como que se dá a tomada de decisão do lado da oferta, como que o produtor racional toma de decisão de preço e quantidade. E vimos na semana passada estruturas de mercado, que é como o produtor toma decisão de produção em diferentes estruturas de mercado. Então, entendemos ali as características das estruturas de mercado, o que diferencia o mercado de outro. E a gente viu ali, então, como que para cada uma dessas possibilidades o produtor toma a decisão de produção em relação a preço e quantidade. E a gente, então, encerra o estudo da microeconomia com um tema que vem justamente a completar essa visão do entendimento do equilíbrio dos mercados. Pois como a gente viu lá ainda no primeiro vídeo de microeconomia, que a gente viu que os mercados são meios eficientes de alocação de recursos, mas que podem apresentar falhas. E é justamente nesse vídeo que a gente vai abordar o que seriam essas falhas de mercado. A gente citou que essas falhas de mercado, a gente citou os monopólios, como a gente estudou o monopólio na semana passada em estruturas de mercado. A gente viu ali inicialmente o conceito de perda por peso morto, e a gente chegou a citar externalidades, impostos, e é justamente esse o tema que fecha o estudo da microeconomia: falhas de mercado, externalidades e bens públicos, que é o tema desse vídeo. Bom, então, como nós vimos, ainda lá pontuando os princípios de economia, a gente viu que os mercados são meios eficientes de alocação de recursos, que os mercados livres proporcionam ofertas de bens e serviços que maximiza a soma do excedente do consumidor e do produtor, o excedente do mercado. A gente viu como que a maximização, ao maximizar o excedente, os mercados proporcionam mais recursos a serem alocados em outros mercados. Então, da interação entre ofertantes e demandantes, tomando decisão racional de produção e consumo e interagindo nos mercados, ao maximizar o excedente do mercado, mais recursos ficam disponíveis
a serem alocados em outros mercados. Então dali a gente viu o porquê que os mercados são meios eficientes de alocação de recursos. E os mercados então encontram um equilíbrio de preço e quantidade, né? Mas os mercados podem apresentar falhas, como a gente pontuou ainda na primeira semana de microeconomia. Falhas essas observadas nos monopólios, em externalidades e impostos, como a gente vai ver. Então, primeiro a gente vê aqui o conceito de falha de mercado, né? Falha de mercado é a incapacidade de alguns mercados não regulamentados de alocar recursos de forma eficiente, né? E quando isso acontece, né, as políticas públicas podem buscar remediar esse problema, aumentando a eficiência da economia como um todo, né? Então, os economistas, os microeconomistas, dedicam esforços para estudar quando as falhas de mercado são prováveis e como elas podem ser corrigidas, como elas podem ser atenuadas, buscando uma alocação mais eficiente dos recursos mediante a ocorrência de falhas, né? Agora, apesar disso, o fato de que alguns mercados, de que muitos mercados apresentarem falhas, não significa que o conceito que a gente viu, aquele conceito da mão invisível, lá proposto por Adam Smith, que a gente viu ainda na primeira semana aqui do curso de Introdução à Economia, não significa que ele não é aplicável, né? Pelo contrário, esse conceito ele é fundamental para entender a dinâmica dos mercados e para entender o equilíbrio dos mercados, e funciona bem, né? Agora, do que a gente vai... essa abordagem que a gente vai estar vendo agora, ela justamente lança a luz sobre um dos princípios de economia que a gente pontuou lá na primeira semana, de que os governos podem melhorar os resultados dos mercados, né? E a gente vai entender justamente o porquê disso, de como o governo pode intervir justamente objetivando aprimorar, melhorar a alocação dos recursos mediante a ocorrência de falhas de mercado, mediante externalidades, como a gente vai ver. Então, no caso do monopólio, que a gente viu no vídeo da semana passada, a gente começou estudando estruturas de mercado, falando de mercados perfeitamente competitivos, né? E por que os mercados perfeitamente competitivos proporcionam lucro econômico igual a zero para os produtores, né? E proporcionam um determinado equilíbrio de preço e quantidade. Equilíbrio esse de preço e quantidade que, em função das características da estrutura de mercados com essa estrutura, né, mercados nessa estrutura de próximos da competição perfeita, mercados bem competitivos, né, se equilibram em preço e quantidade tal que o produtor não tem a possibilidade de reduzir o preço, né, senão ele passaria a ter um lucro econômico negativo, e também, não, assim como não tem a possibilidade de elevar o preço, porque é um mercado com muitos entrantes, sem barreira de entrada, né, e com produtos substitutos perfeitos, né? Então, consequentemente, ao elevar o preço, a demanda migraria toda para os seus concorrentes, né? Então, consequentemente, esse mercado encontra um equilíbrio de preço e quantidade que é maior a um preço, na verdade, ele encontra um equilíbrio de preço menor e de quantidade maior do que seria no mercado se tivesse somente um produtor,
ou seja, se tivesse um monopolista, né? E justamente, e aí ao comparar, né, o que seria o preço e quantidade de mercado de mercados nesses dois extremos de estruturas, de mercado perfeitamente competitivo, ou seja, com muitos produtores e consumidores também, sem barreira de entrada, contra um mercado com somente um produtor, com um monopolista, o que possibilita esse monopolista praticar um preço e uma quantidade, um preço maior do que seria se ele estivesse no mercado competitivo e uma quantidade menor do que seria se ele estivesse no mercado competitivo, de modo que o seu lucro é maior do que seria a soma dos lucros dos produtores, né? Ele consegue praticar um preço maior e uma quantidade menor, lhe proporcionando um lucro que seria maior do que o lucro da soma dos produtores em um mercado perfeitamente competitivo. E essa diferença, né, e essa área, na verdade, abrangida por essa diferença de preço e quantidade, é a área chamada de perda de peso morto. Por quê? Porque é um recurso que se por um lado ele não é apurado, né, o mercado como um todo ele deixa de apurar esse recurso, o consumidor deixa de apurar esse recurso uma vez que ele paga mais caro e consome menos, mas é um recurso também não apurado pelo monopolista. O monopolista ele tem um lucro maior do que teria a soma dos produtores de um mercado perfeitamente competitivo, mas ele também não apura todos os recursos disponíveis nesse mercado. Então daí essa diferença chamada de perda de peso morto, né? Porque é uma alocação de recursos tal que ela também não é destinada nem ao monopolista, nem ao mercado consumidor. O mercado ainda consumidor, nesse caso aqui, o mercado consumidor, ele fica a curva de demanda aqui, ó, o mercado consumidor fica restrito a essa parte aqui da curva de demanda. Somente essa parte da curva de demanda consome ao preço proposto pelo monopolista, né? O mercado consumiria aqui, ó, né? Então essa diferença é a diferença não apurada pelo mercado em termos de quantidade, né? E essa diferença, né, associada a essa variação de preço, né, essa variação de preço entre o monopolista e o que seria o preço proposto pelo monopolista e o que seria o preço de um mercado perfeitamente competitivo, né, e aqui limitado pela curva de custo marginal, é a perda de peso morto, né? Então, e a definição de perda de peso morto é a queda no excedente total que resulta numa distorção do mercado, se a gente pode chamar de distorção como no monopólio, né? Então percebe que a perda de o fato do mercado, vamos pensar num mercado que deixa de ser perfeitamente competitivo e passa a ser monopolista, o que acontece nesse caso não é uma transferência de recurso dos consumidores para o monopolista, uma vez que o monopolista pode praticar um preço maior e uma quantidade menor. Não se trata. Vamos supor que essa transferência de recurso ela fosse na íntegra, né? Ou seja, ao viabilizar a prática de um preço maior, uma quantidade menor, o que se está fazendo e limitando, portanto, esse mercado consumidor, ou seja, menos consumidores vão poder ter acesso a esse produto, uma vez que agora ele está mais caro, né? O que acontece nesse caso não é uma transferência de recursos na íntegra do mercado consumidor para o monopolista,
o monopolista apura um resultado melhor, mas esse melhor não é igual ao que o mercado consumidor perdeu, percebe? E justamente essa diferença é que é a perda de peso morto, ou seja, o excedente do mercado perfeitamente competitivo, ele é um excedente maior do que o excedente do mercado monopolista. E esse excedente quanto maior que seria no mercado perfeitamente competitivo, é a perda de peso morto, né? Ou seja, por isso que ele se reflete em uma falha de mercado, né? Por isso que ele se reflete em uma ineficiência em alocação de recurso em um mercado com essa característica, né? Por mais que, como nós vimos, né? E aqui cabe fazer essa ressalva, por mais que esse monopólio ele pode vir a ser resultado de um avanço tecnológico, por exemplo, né? Então imagina que a gente tem um mercado perfeitamente competitivo, um mercado competitivo que seja com muitos produtores, com produtos semelhantes, né? O produtor com pouquíssimo ou nenhuma possibilidade ali de trabalhar o preço, né? No limite do lucro econômico. Então imagina um mercado com essa característica, mas que um produtor desenvolve uma tecnologia, desenvolve um processo produtivo, por exemplo, que lhe possibilita uma redução de custo significativa e, consequentemente, a prática de um preço tão menor que inviabilize o negócio para os seus concorrentes, né? Ou então um produtor que desenvolve um processo que lhe confere uma economia de escala tal que ele passa a ter um certo poder de mercado, jogando o preço também do produto para baixo, inviabilizando o negócio para os seus concorrentes. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Como a gente viu, os monopólios também podem surgir a partir de evolução tecnológica, de desenvolvimento tecnológico, né? De desenvolvimento de processo produtivo mesmo, de racionalização dos recursos utilizados no processo produtivo, ou seja, de uma evolução econômica mesmo, né? Então o monopólio pode surgir de uma evolução, né? Mas que ali na frente vai resultar numa ineficiência na alocação de recursos, por mais que é um exercício interessante para a gente fazer. Por mais que esse monopólio surgido proporcione, portanto, uma alocação de recursos mais eficiente do que o mercado competitivo que o antecedeu, né? Considerando essa nova situação, essa nova condição de produção, por exemplo, se ele fosse competitivo, a alocação seria mais eficiente. Não sei se deu para perceber, não sei se deu para entender o que eu estou querendo dizer, né? Então, o monopólio, ao surgir em função de um desenvolvimento tecnológico, de um aprimoramento de processo produtivo, ele pode proporcionar uma alocação de recurso mais eficiente que a competição que o antecedeu. Mas considerando essa nova realidade de processo produtivo, de tecnologia, se fosse competitivo, a alocação de recursos seria melhor ainda. Essa é a questão, né? Esse é o ponto. E aqui eu entro em externalidade, né? Então a gente viu como que o monopólio ele gera perda por peso morto, ele resulta em alocação de recurso ineficiente, né?
E a gente chegou até a abordar também na semana passada como que o governo pode intervir, ou inibindo o surgimento de monopólio, ou regulando mercados, justamente para proporcionar um ambiente mais competitivo, né? E agora a gente fala de um outro ponto que a gente citou em relação às falhas de mercado, que são as externalidades, né? Então a externalidade é o impacto não compensado das ações de uma pessoa no bem-estar de outra, né? O que é isso, né? Então uma externalidade surge quando uma pessoa se envolve em uma atividade que influencia o bem-estar de outra pessoa, mas não paga nem recebe compensação por esse efeito. Então, se o impacto sobre outra pessoa for um impacto adverso, for um impacto negativo, essa é chamada uma externalidade negativa. Agora, se for benéfico, se for positivo, é uma externalidade positiva. Então, se a atividade econômica de determinado agente econômico ela consiste em poluir o meio ambiente, né, ele está gerando uma externalidade negativa para a sociedade como um todo, principalmente para aqueles que transitam, residem próximo a essa atividade, né? Uma atividade econômica que, por exemplo, como está aqui, uma atividade econômica que consiste em restaurar edifícios históricos, né? É uma atividade econômica que gera uma externalidade positiva, porque melhora o ambiente no qual as pessoas que residem ali, então apuram uma externalidade positiva, as pessoas que residem próximas ou transitam nos locais em que está se exercendo essa atividade, a atividade de restauração de edifícios históricos, né? E por aí vai. Então, uma atividade econômica que consiste em preservar ambientes naturais, né, dentro de ambientes urbanos, né? Então, ou próprios ambientes naturais, mesmo que não sejam ali inseridos no ambiente urbano, mas próximos de ambientes urbanos. Então, ele tá, é uma atividade econômica, né? Então, uma atividade econômica relacionada, seja ela relacionada à questão da natureza mesmo, ou a paisagismo, né? Então é uma atividade econômica remunerada, né, por isso, por esse trabalho, e que tem como consequência gerar uma externalidade positiva para aqueles que vão poder vislumbrar a paisagem, né, e vão poder eventualmente respirar um ar de melhor qualidade, né? Então é uma atividade econômica que gera uma externalidade positiva, né? Educação, por exemplo, é uma atividade econômica. Então, quem tem uma instituição de ensino, quem possui uma instituição de ensino, quem trabalha numa instituição de ensino, né, é uma atividade econômica que é remunerada por isso, né, e que gera uma externalidade positiva para a sociedade como um todo, na medida em que as pessoas têm mais conhecimento, têm um nível de educação maior, melhor para todos, né? Então, educação, por exemplo, é uma atividade econômica que gera uma externalidade positiva. Agora, uma indústria que requer, por exemplo, explorar recursos naturais, né? Requer explorar a terra, requer despejar rejeitos industriais em rios, né? Por mais que esteja dentro das normas, dentro da regulamentação, dentro da especificação, ele está gerando, consequentemente, em função dessa atividade econômica, está gerando uma externalidade negativa, seja para a sociedade como um todo, por estar esgotando o recurso natural, seja para
para aqueles que estão mais próximos dessa área, né, em que está inserida essa atividade econômica. Então, esse é o conceito de externalidade. São, então, as consequências apuradas por outros, né, então, por outros que não necessariamente fazem parte desse mercado, mas que sofrem consequência positiva ou negativa da existência desse mercado, né? Então, como que a gente enxerga isso em termos de equilíbrio de mercado, né? Então, imagina um mercado que gera externalidade positiva, né? Então, imagina uma determinada atividade econômica que gera externalidade positiva. Então, o ponto de equilíbrio, né, o equilíbrio desse mercado em relação a preço e quantidade, ele pode se dar, o equilíbrio desse mercado pode se dar num determinado ponto em relação a preço e quantidade. Agora, por gerar uma externalidade positiva, e aí, como eu falei, e essa externalidade positiva ser apurada não necessariamente por aqueles que fazem parte desse mercado, por aqueles que estão diretamente participando dessa atividade econômica, né? Por exemplo, o que eu citei agora em relação à educação, né? Então, não necessariamente não necessariamente a parcela da sociedade que não está envolvida em nenhuma atividade econômica voltada para a educação, seja do lado da oferta ou da demanda, vamos pensar aqui só do lado da demanda nesse caso, essa parcela da sociedade ela apura um benefício de se relacionar com mais pessoas que têm um nível de educação mais elevado. Quanto maior o nível de educação, de conhecimento, pela sociedade como um todo, melhor para essa sociedade. Então, mesmo aqueles que não fazem parte do mercado, eles apuram um benefício, né, por esse mercado existir, né? E, consequentemente, o ponto ótimo para esse mercado ele seria um ponto em que ele é mais demandado. Então, uma atividade econômica que gera uma externalidade positiva, essa externalidade ela desloca a curva de demanda positivamente, né, em função da característica dessa atividade, fazendo com que a sua quantidade demandada, sua quantidade ótima, né, de oferta e demanda, ela seja maior e, consequentemente, o preço dela também seja maior, ou seja, ela seja mais valorizada pela sociedade como um todo por gerar essa externalidade positiva. Então, uma externalidade positiva, ela desloca a curva de demanda positivamente, né? E, consequentemente, desloca o equilíbrio do mercado, ou seja, ele não desloca o equilíbrio do mercado, mas ele desloca o ponto ótimo de produção e de consumo desse bem ou desse serviço para uma quantidade maior e, consequentemente, um preço maior também. De forma análoga, uma atividade produtiva que gera uma externalidade negativa e, consequentemente, essa externalidade negativa ela pode ser apurada não necessariamente por pessoas que fazem parte do mercado, né? Que fazem parte tanto do lado da oferta ou da demanda desse mercado, né? Então, essa atividade ela tende por gerar uma externalidade negativa, o seu ponto ótimo ele está, em termos de quantidade, ele é menor
do que o ponto de equilíbrio do mercado, né? E consequentemente ele tende a ter um preço maior também, porque ele fica mais caro, né? É diferente do que a gente viu anteriormente, de que ele fica mais valorizado, mas a atividade ela fica mais cara para a sociedade, né? Uma vez que o ponto ótimo é numa quantidade menor. E aí por quê? Porque o deslocamento que se dá nesse caso da curva é da curva de oferta. Então uma atividade econômica que gera uma externalidade negativa, ela desloca a curva de oferta negativamente, levando a um ponto que seria o ponto ótimo de equilíbrio, né, tanto de demanda quanto de oferta, menor do que o ponto de equilíbrio de mercado e, consequentemente, a um preço maior. Né? A um preço maior porque o que se está deslocando é a curva de oferta, né, negativamente. Então, se a curva de oferta se desloca negativamente, diminuindo a quantidade, ela se equilibra num preço maior. Porque, nesse caso, é uma atividade que sai cara para a sociedade. Né? E como que o poder público pode intervir, né, nesse caso? Como que o poder público pode absorver essa externalidade? Né? Então, uma das formas mais comuns é através de tributo, ou através de legislação mesmo, inibindo ou incentivando as atividades econômicas. Então, o governo pode remediar uma externalidade exigindo ou proibindo certos comportamentos. Então, por exemplo, é um crime despejar produtos químicos nos rios, né, venenosos nos rios. Então, nesse caso, os custos externos para a sociedade excedem em muitos benefícios para o poluidor. Então, o governo pode instituir uma política de controle que proíbe esse tipo de atitude. Da mesma forma, o governo pode criar legislação que incentive determinadas atividades. Né? E aí é o que a gente chama de absorver a externalidade. Então o governo ele tenta absorver essa externalidade incentivando aquelas atividades que apresentam externalidade positiva e inibindo aquelas atividades que apresentam externalidade negativa. Então, como a gente viu aqui os deslocamentos das curvas de oferta e demanda para atividades que geram externalidades positiva e negativa, imagina um mercado que gera imagina um mercado qualquer que se equilibra nesse ponto de preço e quantidade. Mas o poder público, o governo percebe que essa atividade ela gera uma externalidade positiva para a sociedade como um todo. Então esse governo ele vai incentivar, ele vai criar mecanismos para incentivar esse mercado, né? Seja mecanismo através de legislação, que foi o primeiro que a gente viu, né? Mas ele vai criar mecanismos para absorver essa externalidade. Então, o ponto ótimo seria aqui. Então, o governo vai criar mecanismos para absorver essa externalidade, para incentivar essa atividade. Né? Da mesma forma que se uma atividade ela encontra o equilíbrio nesse ponto, por exemplo, mas o governo percebe que essa atividade gera uma externalidade negativa, ele vai procurar implementar políticas públicas, vai procurar implementar instrumentos de tributação, de políticas públicas em geral, que busquem ou proibir, ou seja, determinada atividade econômica que o poder público percebe que não gera, que
a externalidade negativa ela supera em muito os benefícios para a sociedade, ela pode tentar, o governo, o poder público pode proibir a ocorrência dessa atividade, né, a existência dessa atividade, bem como ele pode tentar, ele inibe, né, ele impõe restrições, impõe regras e impõe tributação também que inibe a ocorrência dessa atividade econômica. Então, por isso que a gente viu aqui legislação e está vendo aqui impostos. Então, o governo, ele em vez de regular o comportamento dos agentes econômicos em resposta a uma externalidade, ele pode usar políticas baseadas no mercado para alinhar incentivos privados com eficiência social. Então, o governo ele pode, é o que se chama de internalizar a externalidade, né? Então, ele internaliza a externalidade tributando atividades que apresentam externalidades negativas, né? Então, ele pode aumentar impostos, inserir impostos em atividades que geram externalidade negativa e subsidiar, ou seja, reduzir, zerar impostos para atividades que apresentam externalidades positivas, né? Então, os impostos, para lidar com esses efeitos de externalidades, são chamados de impostos corretivos, né? Então, essa é uma tarefa difícil, encarada pelo gestor público. É uma tarefa que não é uma tarefa trivial, encarada pelo gestor público, em calibrar isso, né? Porque por muitas das atividades que geram externalidades negativas são atividades necessárias para a sociedade, né? Bem como, e da mesma forma, o poder público, o gestor público precisa dos... Então, retomando, desculpa. Assim como as atividades que geram externalidade negativa, as externalidades que geram... as atividades que geram externalidades negativas, muitas delas, né, a maioria delas, são atividades necessárias para a sociedade, por mais que gerem externalidades negativas, né? Então, a imposição de um imposto inibindo essa atividade, ela não pode ser tal que inviabilize a atividade, né? Então, o poder público ele tem que saber dosar, ele lida com esse problema de saber dosar o quanto de tributo ele impõe a essa atividade econômica. Da mesma forma, o imposto é algo necessário para que o gestor público possa implementar políticas públicas em geral, reverta esses impostos em políticas públicas em geral para o bem-estar da população como um todo. Então, por que eu estou chamando atenção para isso? Porque ao abrir mão de receita, ao reduzir impostos ou eliminar impostos de atividades que geram externalidades positivas, o governo está limitando a sua capacidade de proporcionar essas políticas, né? Então, essa não é uma tarefa trivial por parte do gestor público em aplicar essa dosimetria de tributo para as diferentes atividades econômicas, né? Então, é um ponto importante aqui para a gente chamar atenção. Agora, quando o poder público faz isso, ele internaliza essa externalidade, né? Então, quando ele implementa políticas públicas, seja através de legislação, seja através de impostos, inibindo determinada atividade econômica que gera uma externalidade negativa, ele está internalizando essa externalidade. Da mesma forma, quando ele incentiva, quando ele toma ações que objetivam incentivar determinadas atividades econômicas, ele está também internalizando essa externalidade. Então vamos entender um pouquinho a questão dos impostos, como eu chamei a atenção agora há pouco. Então a sociedade ela espera por serviços do poder público, serviços
na parte de educação, saúde, segurança jurídica, né, um sistema judiciário eficiente, o poder público implementa políticas voltadas para questões de saneamento básico, que está relacionado à saúde, né? Então o poder público ele tem uma série de... ele assume na sociedade uma série de atividades que, para que seja implementada, ele precisa de uma fonte de receita. E essa fonte de receita, via de regra, ela é oriunda dos impostos, né? Então, por isso que eu chamei a atenção quando a gente falou da internalização de externalidades, impondo tributos. Mas essa imposição de tributos ela não pode ser exacerbada na medida em que ela não pode inviabilizar atividades que são necessárias para a sociedade, né, por mais que gerem externalidades negativas. E, por outro lado, ao abrir mão de tributos, ao abrir mão de impostos para atividades que geram externalidades negativas, o poder público limita a sua capacidade justamente de prover esse serviço para a sociedade. De educação, de saúde, de segurança, sistema judiciário e por aí vai, e outros, né? E como a gente vai ver agora, quando o governo tributa uma determinada atividade econômica, ele diminui a receita do produtor, né? E, em primeiro lugar, ele aumenta o custo para a despesa, ele aumenta o preço para o consumidor, ao mesmo tempo em que ele reduz a receita do produtor. Por quê? Porque o governo ele toma para si uma parte desse recurso. E como a gente vai ver, esse tomar para si, ele não é na íntegra, de forma análoga ao que a gente viu lá no comparativo do monopólio e do mercado perfeitamente competitivo. A imposição de um tributo, a colocação de um imposto em determinada atividade econômica, ela também gera perda por peso morto. Ou seja, ela também gera uma alocação de recurso, ela também gera uma alocação de recursos tal que o excedente do mercado ele é menor do que, mesmo considerando a receita apurada pelo poder público, mas o excedente do mercado, mediante a colocação de um imposto, ele é menor do que seria sem o imposto, né? Então, a gente pode visualizar isso, mais uma vez, nas curvas de oferta e demanda, visualizar o equilíbrio dos mercados. Então, o imposto sobre uma mercadoria, ele insere uma diferença entre o preço que os compradores pagam e o preço que os vendedores recebem, né? Então, consequentemente, a quantidade diminui. E aí, como a gente vai ver, então a quantidade diminui porque ele inibe a oferta, ele inibe tanto a oferta quanto a demanda, né? Porque ele fica mais caro para quem consome e fica menos rentável para quem produz. Então, pela lei da oferta e da demanda mesmo, pelas leis da oferta e da demanda, a oferta fica inibida mediante um imposto e a demanda fica inibida mediante um imposto. Então a quantidade diminui, né? E o objetivo justamente era ver o que? Nesse caso aqui, por exemplo, que a gente está se deparando, o imposto ele reduz, então, ele inibe a demanda e inibe a oferta, gerando aí uma receita para o poder público, né? Então essa diferença, essa área aqui, é a receita apurada pelo poder público em função do imposto proposto para essa atividade econômica, né? E essa área aqui, então, essa área aqui ocupada aqui pela letra A, é justamente a área de perda por peso morto, ou seja, o que é essa área? É a alocação de recurso, é a perda de excedente
é a redução de excedente que não se reverte para ninguém, que não se reverte nem para aquele que está propondo o imposto, nem para o poder público, né? Então, como eu falei, a queda no excedente total. Então, o excedente. Como eu estou falando aqui, é a queda no excedente total. Então, vamos pensar a queda no excedente do mercado, vamos pensar só nos agentes econômicos, excluindo o poder público. Então, na presença de um imposto, já há uma redução no excedente do mercado, né? Parte desse excedente reduzido vai para o poder público, né? E parte desse excedente não vai para lugar nenhum. Ele simplesmente ele simplesmente, não é uma palavra adequada aqui, mas a perda de excedente, eu quero dizer que a perda do excedente do mercado, ele não se reverte na íntegra em receita para o poder público. Então, considerando aí o poder público um agente econômico, o excedente total do mercado ele diminui. E essa diferença, essa diminuição no excedente total é justamente a perda por peso morto, né? Então a perda por peso morto é a queda no excedente total que resulta de uma distorção do mercado como um imposto, né? Que nesse caso aqui, como a gente está vendo, resulta de um imposto, né? E aí, como eu falei, em relação à dosimetria, né? Em relação ao cuidado que o gestor público deve ter na dosimetria do imposto, né? Então a gente vê aqui, quanto menor o imposto, né, menor a perda por peso morto, né? Então, no limite, não havendo imposto, não há perda por peso morto em função da aplicação desse imposto, né? Obviamente. Então, não havendo imposto, não há perda por peso morto. E aí, quanto maior esse imposto, maior a perda por peso morto e maior a receita também a receita apurada pelo poder público. Agora, né, isso tem um limite, né? Vai chegar um ponto que essa imposição maior, que esse imposto cada vez maior, ele não necessariamente vai resultar em um aumento de receita para o poder público, né? Mas ele vai resultar em maior perda por peso morto, mas não necessariamente vai resultar em maior receita para o poder público. Por quê? Porque ele vai inibir tanto o mercado que ele vai gerar uma grande perda por peso morto e pouca receita para ele, e não necessariamente maior receita para ele. E daí a gente tem essa relação aqui entre a perda de peso morto e a receita apurada pelo imposto, né? Então, na medida em que o imposto aumenta, né, a perda de peso morto também aumenta, né? Só que esse aumento da perda de peso morto é um aumento exponencial, né? Então vai chegar num ponto que não adianta mais aumentar imposto, que ele não vai apurar maior receita. Então aqui a relação entre a receita apurada e o imposto, quanto maior o imposto, maior a receita. Só que a partir de determinado ponto, essa perda de peso morto ela é tão grande, ou seja, o mercado ele fica tão inibido que uma imposição maior, né, uma colocação maior de imposto acaba gerando diminuição de receita. Né? Por quê? Porque o poder público ele só vai apurar receita se existir mercado. Né? Então, se o mercado fica inibido a tal ponto, se esse imposto inibe o mercado a tal ponto, que faz com que ele vá deixando de existir,
o imposto deixa de existir também, né? Então daí essa tarefa, que não é simples, por parte do poder público em dosar a tributação nos mais variados mercados, né? Então, como eu coloquei aqui, nesse caso aqui, no caso, na situação 1 para a situação 2, né? Então, o poder público aqui aumenta a carga tributária num determinado mercado, aumentando aqui sua receita e, consequentemente, inibindo ainda mais esse mercado, aumentando, portanto, a perda de peso morto nesse mercado. Agora, se o governo aumenta ainda mais de 2 para 3 aqui, ele inibe ainda mais esse mercado com o aumento do imposto, o que não necessariamente resulta num aumento de receita. Né? Que nesse caso, o que está se tentando ilustrar aqui é uma diminuição de receita de 2 para 3, mas que tem como consequência um aumento da perda de peso morto. Bom, e dito isso, a gente pode entrar então na parte final dessa aula para falar de bens públicos. Né? E para a gente falar de bens públicos, entender como que os bens públicos, o que os bens públicos têm a ver com microeconomia e como que os bens públicos estão inseridos nesse contexto. Né? Então, para a gente começar, a gente vai ver aqui primeiro alguns conceitos importantes, né? Que a gente vai falar de bens públicos, privados, coletivos e recursos comuns. Então, o que são bens excludentes? Né? Então, bens excludentes são aqueles em que uma pessoa ela pode ser impedida de usá-lo. Né? Então, ela pode ser impedida, seja por um imposto, seja por uma taxa, né? Seja por alguma imposição de caráter econômico que inviabilize de uma pessoa, de uma empresa, de acessar determinado bem ou determinado serviço. Então, aqui está colocado como uma pessoa, a gente pode pensar como uma empresa também. Né? Então, uma empresa que quer ter acesso a determinado recurso, ela, tendo em vista ou a legislação, ou o pagamento de determinada taxa para acessar esse bem ou acessar esse serviço, a empresa fica impedida de utilizá-lo. Né? Então, bens excludentes são bens que podem impedir, que podem fazer com que uma pessoa, uma empresa, seja impedida de utilizá-lo. Né? Esse é um bem excludente. Bens rivais são aqueles em que o uso por parte de uma pessoa, por parte de uma empresa, necessariamente implica na diminuição do uso por parte de outra. Né? A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco para entender bem isso. Né? Então, quando os bens públicos, então os bens rivais são aqueles em que o uso por parte de uma pessoa necessariamente diminui o uso por parte de outra. Né? Por isso que ele é chamado rival. Né? Os bens privados são bens que são excludentes, né? Ou seja, ele pode impedir, uma pessoa pode ser impedida de utilizá-lo e ao mesmo tempo ele é rival no consumo. Né? Ao mesmo tempo o uso de uma pessoa diminui o de outra. Então essa é a característica do bem privado. Né? O bem coletivo, eles são excludentes, ou seja, ele pode inibir uma pessoa de utilizá-lo, mas ele não é rival, ou seja, quem o utiliza não diminui o uso por parte de outra pessoa. E os bens comuns, eles não são nem excludentes, nem rivais. Ou seja, ninguém pode ser impedido de utilizá-lo, ninguém é impedido de utilizá-lo, e da mesma forma, ao utilizá-lo, ele não diminui o uso por parte de outra pessoa. E os recursos comuns, eles são rivais, ou seja, ao utilizá-lo,
ele diminui o uso por parte de outra pessoa, mas ele não é excludente, ou seja, ele é acessível a todos. Né? Então, de posse desses conceitos, vamos entender um pouquinho melhor. Né? Então vamos pensar aqui. Então você, quando está consumindo um sorvete, quando está utilizando uma roupa, ele é excludente, né? Porque ele é excludente porque para ter acesso ele é um bem que não necessariamente está disponível para todas as pessoas, não necessariamente todas as pessoas vão ter acesso a esse bem, né? E ao mesmo tempo ele é rival, né? Porque se você está utilizando, você está impedindo outra pessoa de utilizá-lo, né? Então daí a característica do bem privado, né? Então o bem privado ele é rival e ele é excludente ao mesmo tempo. Já o bem coletivo, por exemplo, o uso de TV a cabo, ele não é rival, mas ele é excludente, ou seja, algumas pessoas não necessariamente têm acesso a esse bem, né, ou a esse serviço, né, mas quem o utiliza não inibe o uso por parte de outras pessoas. Né? Então esse é o conceito de bem coletivo. Ele é excludente, mas ele não é rival. Já os bens públicos, né, vamos passar aqui para os recursos comuns. Já os recursos comuns, eles não são excludentes, ou seja, todos têm acesso aos recursos comuns, mas eles são rivais, ou seja, aqueles que o utilizam acabam diminuindo a possibilidade de outra pessoa utilizar, ou de outra empresa utilizar. Então, por exemplo, os recursos naturais, né, o meio ambiente, né, os recursos naturais como um todo, ou seja, eles estão acessíveis a todos, mas, ou seja, eles não são excludentes, né, mas eles são rivais na medida em que se você o consome muito, ou o tanto que você consome, você está impedindo outra pessoa de consumir, ou está diminuindo a possibilidade de outra pessoa consumir. Né? E já os bens públicos, eles não são nem excludentes nem rivais. Né? Defesa nacional, pesquisa básica. Então, ninguém pode ser inibido, ninguém é excluído do serviço de defesa nacional, por exemplo. Né? Ele está acessível, ele é acessível a todos, né? Todos usufruem desse serviço, né? E ao mesmo tempo, quem utiliza, quem se beneficia desse serviço, não inibe, não impede que outras pessoas se beneficiem também. Então, por isso ele também não é rival. Né? Então, os investimentos que o poder público faz, por exemplo, em pesquisa básica, ele é um bem, né, que ele não é excludente, porque ele beneficia a sociedade como um todo, né? E ao mesmo tempo ele não é rival, porque quem se beneficia não está inibindo, não está impedindo outras pessoas de se beneficiarem. Né? E aqui trazendo essa lógica para um exemplo mais específico, pensando aí numa estrada, né? Então uma estrada congestionada com pedágio é um bem privado. Por quê? Porque quem está nessa estrada, por ela estar congestionada, quem está nessa estrada está rivalizando com as outras pessoas que estão utilizando essa estrada, ou seja, ela não está impedindo, mas está diminuindo a possibilidade de outra pessoa utilizar, justamente por ela estar congestionada. Né? E ela é excludente por ela ter pedágio. Né? Então, se ela tem pedágio, ela está impossibilitando algumas pessoas de acessarem essa estrada. Né? Agora, uma estrada livre com pedágio, se ela está livre, você não está rivalizando com ninguém. Né? Então, é um bem é um bem que não é rival, mas como ela tem pedágio, ela é excludente. Né? Então aqui é uma estrada livre com pedágio, é um bem coletivo. Né?
Já um recurso comum, é uma estrada congestionada sem pedágio, ou seja, ela não é excludente, porque ela não tem pedágio, então todos podem acessar esse recurso, mas ela acaba sendo rival uma vez que ela está congestionada, uma vez que o seu uso está inibindo, está diminuindo a possibilidade de outro utilizar. E um bem público, portanto, é uma estrada livre sem pedágio, ou seja, ela não é excludente porque ela não tem pedágio, todos podem acessá-la, e como ela está livre, você também não rivaliza com ninguém, o seu uso não impossibilita, não inibe, não diminui a possibilidade de outra pessoa, outra empresa utilizar, né? Então, aqui para melhorar esse entendimento do conceito de que são os bens públicos, privados, coletivos e os recursos comuns, né? Então, como eu falei em relação ali à defesa nacional e à pesquisa básica, né? Então a defesa nacional é um bem público importante, né? E aqui a gente está falando também de bens públicos, né? Que não necessariamente eles são proporcionados pelos mercados. Então a gente viu, e aqui cabe então fazer um parênteses importante, que a gente viu que os mercados são meios eficientes de alocação de recursos, né? Mas para determinadas atividades pode não haver mercado. Então não existe um mercado de defesa nacional. Então a defesa nacional é algo que requer que recursos sejam alocados, há uma demanda por defesa nacional, né? Há uma necessidade de defesa nacional, né? Mas não necessariamente existem agentes econômicos capazes de atender a essa demanda, né? E daí a importância do poder público em proporcionar esse serviço para a sociedade, né? Então a defesa de um país de seus agressores estrangeiros é um exemplo clássico de bem público. Então, uma vez que o país seja defendido, é impossível impedir que uma única pessoa goze do benefício dessa defesa, né? Então, por isso que ele não é um bem excludente, né? Ele não é excludente e também não é rival. Então, é um bem público importante, né? Então, a pesquisa básica, então, ao avaliar uma política pública apropriada para a criação do conhecimento, é importante distinguir o conhecimento geral do conhecimento tecnológico específico. Então, conhecimentos tecnológicos específicos, eles podem ser patenteados. Então, a patente ela dá ao inventor o direito exclusivo sobre o conhecimento que ele criou por um período de tempo. Agora, já o conhecimento geral é um bem público. Então, o matemático não pode patentear um teorema, uma vez que um teorema provado, o conhecimento ele não é excludente, né? O teorema entra no reservatório geral de conhecimento da sociedade, então que qualquer um pode usar gratuitamente. Então o teorema também não é rival no consumo. Então ele não é excludente, né? E também ele não é rival no consumo, uma vez que o uso por parte de uma pessoa ele não impede que outra pessoa o utilize. Então daí um bem público importante também. Então quando o poder público aloca recursos no desenvolvimento de pesquisa básica, ele está proporcionando, ele está viabilizando o surgimento de bens públicos relacionados à educação, relacionados ao conhecimento, relacionados à pesquisa, que não são excludentes, né, e nem rivais, né? Então, por isso eu estou diferenciando aqui no texto a pesquisa que proporciona um conhecimento geral, não excludente e não rival, e, portanto, um bem público, de um conhecimento desenvolvido para um processo produtivo, por exemplo, que pode ser patenteado, né? Então, como eu falei,
os mercados eles são meios eficientes de alocação de recursos, mas para muitas atividades econômicas, por mais que haja demanda, por exemplo, pode não haver mercado, né? E por isso justamente que a gente está vendo esse tema aqui, a gente está fechando o estudo de microeconomia com esse tema, né? Agora, como eu falei também em relação aos impostos, é importante ressaltar aqui também para na tarefa de proporcionar bens públicos para a sociedade, né, que é o dilema do custo-benefício enfrentado pelo poder público, né? Então, o poder público ele pode perceber, por exemplo, que determinado serviço que não é proporcionado pela iniciativa privada, mas que determinado serviço ele seria importante para a sociedade, né, como um todo. Então, ao tentar apurar o quão importante ele seria para a sociedade, ele pode ter dificuldade pelo seguinte: aqueles que tendem a se beneficiar por esse serviço, aqueles que iriam se beneficiar, aqueles que vão se beneficiar por esse serviço, eles tendem a superestimar o valor percebido, justamente para que esse serviço seja então proporcionado, né? Já aqueles que eventualmente vão se prejudicar com esse serviço, eles tendem a superestimar também esse prejuízo, né? Então é isso que está colocado nesse texto aqui. Então, seja um projeto público para a construção de uma rodovia. Então, para julgar se vai construir a rodovia, então o poder público percebe a necessidade de se construir uma rodovia, né? Percebe que a construção dessa rodovia tem um benefício para a sociedade como um todo. Então o governo ele pode comparar os benefícios totais para todos aqueles que usariam a rodovia com os custos de construção e manutenção, né? Então, para tomar essa decisão, o governo pode contratar uma equipe de economistas e engenheiros para realizar um estudo, denominado análise de custo-benefício, para estimar os custos e benefícios totais do projeto para a sociedade como um todo. Então, como a rodovia está disponível para todos gratuitamente, não há preço para julgar o valor da rodovia. Então, simplesmente perguntar às pessoas quanto elas valorizariam a rodovia não é confiável. Por quê? Porque quantificar os benefícios é difícil usando os resultados de um questionário, e os entrevistados têm pouco incentivo para dizer a verdade. Então, quem usa a rodovia, ele tem um incentivo para exagerar no benefício que recebe para construir a rodovia. Já aqueles que seriam prejudicados pela rodovia, ou aqueles que não utilizariam a rodovia, têm um incentivo para exagerar os custos, para evitar que a rodovia seja construída. Então, não necessariamente uma parcela da sociedade ela vai ser diretamente prejudicada, né? Mas uma parcela da sociedade ela pode pensar o seguinte: pô, eu não vou usar essa rodovia. Então, se alguém me perguntar, se o poder público me perguntar o quão benéfica essa rodovia vai ser, e eu vou subestimar o valor dessa rodovia, e pelo contrário, eu vou exagerar nos custos, eu vou tender a me posicionar de tal forma que o poder público entenda que é inviável a construção dessa rodovia. Seria melhor alocar esse recurso em um outro bem público que eu me beneficiaria, né? Então esse é o dilema do custo-benefício encarado pelo gestor público, reside justamente nesse fato de que, por mais que ele perceba que ao proporcionar esse serviço, né, e aí mais uma vez eu reforço, um serviço não proporcionado pela iniciativa privada, né, mas o poder público percebe que ao proporcionar esse serviço, ele está proporcionando, esse serviço ele tem demanda para ele vai gerar um benefício para uma parcela da sociedade, é difícil para o gestor público quantificar esse benefício.
justamente porque a parcela da sociedade que irá utilizar tende a supervalorizar esse serviço, e a parcela que não vai utilizar, ou que de certa forma será prejudicada por esse serviço, tende a superestimar esse prejuízo ou subvalorizar o benefício, né? Então esse é o dilema enfrentado pelo gestor público ao ofertar serviços públicos que a iniciativa privada não o faz, né? E aí, mais uma vez, eu reforço, por isso que a gente está vendo isso nesse fechamento da microeconomia. A gente viu desde o princípio que os mercados são meios eficientes de alocação de recursos, né? A gente viu lá desde Adam Smith que o mercado, quanto menor a participação do mercado, quanto menor a participação do poder público, o poder público ele deve proporcionar um ambiente de segurança jurídica, ele deve proporcionar um ambiente de negócio favorável, né, à interação dos agentes econômicos, dos ofertantes e demandantes. E deve intervir, e o menos possível o poder público deve intervir, que a mão invisível do mercado regula essas interações. Mas, como a gente está vendo, há uma série de serviços que, por mais que haja demanda, não há oferta, né? E daí a necessidade do poder público oferecer esses serviços, né? E aí, por mais que haja demanda, não há oferta, por quê? Porque é inviável mesmo, né? Então, como a gente viu ali no conceito de bens públicos, coletivos, bens públicos, bens privados, bens comuns e recursos comuns, né? E aqui, sobre os recursos comuns, eu pontuo aqui uma parábola que ilustra por que os recursos comuns são usados mais do que o desejável do ponto de vista da sociedade como um todo. Então é a parábola da tragédia dos comuns, né? Ou seja, tem alguns vídeos interessantes sobre isso, mas é quando a parábola da tragédia dos comuns retrata justamente o porquê que os recursos comuns eles acabam sendo utilizados mais do que o desejável, justamente pelo fato de qual é a característica dos recursos comuns. Eles não são excludentes, né? Ou seja, ninguém pode ser impedido ou pode ser inibido de utilizar esses recursos, mas como esses recursos são eventualmente escassos, os recursos comuns eles têm a característica de serem rivais, né? Ou seja, o seu uso ele diminui o uso de outra pessoa. Então o que a tragédia dos comuns ilustra é o seguinte: como o uso de outro, o uso irracional de outro acaba impedindo ou acaba inibindo o meu uso, eu vou buscar utilizar o máximo possível também, eu vou buscar utilizar até mais do que eu preciso, justamente para poder compensar essa eventual perda que eu tenho quando pelo uso irracional de outra gente. Então eu acabo utilizando de maneira irracional também, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, imagina os peixes num lago, né? É um exemplo clássico aí. Então se um determinado ambiente natural que comporta ali peixes de diferentes espécies, né? E esses peixes, então, eles são o recurso para se alimentar ou para uma determinada atividade econômica. Vamos pensar numa atividade econômica, né? Então, o ambiente natural está ali disponível para todos,
Então ele não é excludente, todos têm acesso a esse ambiente natural, mas na medida em que eu pesco um peixe, esse peixe ele é só meu. Então na medida em quanto mais peixes eu pescar, menos eu estou rivalizando esses peixes com outros agentes econômicos, com outros que vão ter a mesma, que estão ali com o mesmo objetivo que eu, que é vender esses peixes, né? E todos nós sabemos o seguinte, que a gente tem que fazer o uso racional desse recurso, porque se todo mundo pescar o máximo que puder, quando a gente voltar não tem peixe nenhum, e aí a atividade acaba para todo mundo. Então todo mundo sabe que a gente precisa ter um uso racional desse recurso, né? Acontece que, se eu penso que aquele que rivaliza comigo, ele não tem o uso racional, eu também não vou ter um uso racional. Então, no final das contas, e aí o final dessa história é que esse recurso ele deixe de existir. Por isso que é a tragédia dos comuns, né? Então, por isso que a tragédia dos comuns ela ilustra o fato de que o recurso ele acaba sendo consumido mais do que o desejável e de forma irracional, né? Justamente por ser um recurso com essa característica, né? E daí a necessidade do poder público também regular essas atividades, né? E daí a necessidade dessas atividades, daí a necessidade do poder público de proporcionar, então, de intervir nesse caso, fazendo com que, tentando racionalizar o consumo, né? Daí a necessidade do poder público intervir, moderando esse consumo, né? Moderando, eu digo, exercendo um poder moderador mesmo, né? E aí um outro ponto também importante, e por que a gente está vendo isso aqui, né, em microeconomia? Porque se nesse caso a gente deixa os mercados interagirem livremente, né, somente pela regulação da mão invisível do mercado, quem está demandando por esse bem lá na outra ponta? Ele vai demandar, existe uma curva de demanda para esse bem, né, que é ofertado a esse custo, ao custo de explorar um recurso comum, né? Então, se esse mercado ele livremente, os agentes econômicos que compõem esse mercado livremente interagem, né, a tendência, né, como o recurso original ele tem essa característica, a tendência é ali na frente esse mercado deixa de existir, né? Então, daí a importância da intervenção do poder público nesse caso. E por isso que a gente está vendo isso aqui. Porque a gente viu que os mercados são meios eficientes de alocação de recursos, que os ofertantes e demandantes, com suas tomadas de decisão, com suas tomadas de decisões racionais, alocam recursos eficientemente, maximizam o excedente do mercado, mas a gente vê em alguns casos que a livre iniciativa e a livre interação nos mercados pode simplesmente levar ao fim do mercado, né? Como é o caso dos recursos comuns, né? Então, fazendo aí uma revisão do que a gente viu nessa aula, a gente viu que quando uma transação entre um comprador e um vendedor afeta diretamente um terceiro, esse efeito é chamado de externalidade. Então a gente viu as externalidades positivas e negativas, né? Então quando uma pessoa, uma empresa é beneficiada
por uma outra atividade econômica, que não necessariamente ela faz parte, ela apura então uma externalidade positiva, e quando ela é prejudicada, ela apura uma externalidade negativa, né? Que os governos podem implementar políticas públicas no sentido de internalizar essas externalidades, seja através de legislação ou de impostos, incentivando atividades que proporcionam externalidades positivas e inibindo atividades que proporcionam externalidades negativas, inibindo atividades com externalidades negativas, incentivando atividades com externalidades positivas. O governo pode fazer isso, o poder público pode fazer isso através de impostos, mas que, como a gente viu, essa tarefa não é uma tarefa trivial. O governo tem que dosar o imposto de tal forma que ele iniba as atividades com externalidades negativas, mas não inviabilize, porque muitas das atividades com externalidades negativas são necessárias para a sociedade, né? E da mesma forma, ao reduzir impostos para as atividades com externalidades positivas, sabendo que ao fazer isso ele está abrindo mão de receita que é revertida em serviços públicos, né? Então o governo ele enfrenta esse dilema, esse problema, né? Então a gente viu o quanto que os impostos também geram perda de peso morto, né? E que quanto maior o imposto, maior a perda de peso morto. Mas não necessariamente quanto maior o imposto, maior a receita apurada nesses impostos. Então a gente viu isso. A gente viu o quanto que os bens se diferem em relação a serem excludentes e rivais no consumo, e aí então a gente viu os bens públicos comuns, os bens privados e os recursos comuns, né? A gente entendeu esse conceito, né? E a gente viu então os recursos comuns, né? Aí no final ilustrado pela tragédia dos comuns, né? E para encerrar, eu trago aqui um estudo de caso que não sei se vocês eventualmente já tenham vivenciado aí na realidade de vocês. Então, eu particularmente moro num prédio, num condomínio em que o consumo de água, o pagamento ele é rateado igualmente para todo, ele está embutido ali no condomínio. Então, o valor que a gente paga de condomínio, a administração do condomínio aloca parte desse valor para o pagamento de água, né? Mas eu já tinha escutado há um tempo atrás, e aí sabia que já tinha lido alguma notícia sobre isso, mostrando justamente isso, que a partir do momento que a água ela é cobrada individualmente, a partir do momento que é instalado um medidor individual para cada unidade do condomínio, o consumo total diminuiu. Então a gente está vendo aí uma notícia de 2015, né, em que a cobrança individual de água em prédios reduz o consumo em até 40%. Né? Aí aqui tem um link com a notícia completa para vocês poderem ler depois. Mas é um exemplo aí da tragédia dos comuns, né? Então, já que a água ali está embutida no condomínio, eu não faço uso racional, né? Eu uso ali até mais do que eu preciso, ou não me preocupo com o consumo, né? Uma vez que eu passo a ser cobrado, né? Então vamos pensar aí o condomínio, a administração do condomínio como um poder público, né? Então, uma vez que o poder público tomou uma medida no sentido de individualizar a cobrança, né? Aí eu passei a ter um comportamento racional em relação a esse consumo, né? Então, se a gente observa esse tipo de comportamento num condomínio, imagina então se a gente pensar em termos do planeta como um todo, né? Então a gente sabe que a água é um recurso. Volta e meia a gente enfrenta aí crises de abastecimento de água, né?
determinadas regiões do país não enfrenta crise, essa é uma realidade, né? Determinadas regiões do país, ou até mesmo da região bem próxima da gente, numa mesma cidade, a gente tem bairros que simplesmente não tem um abastecimento de água adequado, né? Então a gente sabe que a água é um recurso que, por mais que, se a gente não está muito antenado com o que está acontecendo, a gente acha que é um recurso abundante, mas não é, né? E é um recurso cada vez mais caro. Então imagina se esse tipo de comportamento ele acontece ali na envoltória de um condomínio, imagina então do planeta como um todo. Imagina então o quanto que a gente não tem que educar não só as crianças, mas os adultos mesmo, em relação ao consumo racional de água. Imagina a dificuldade que a gente não tem para educar, para proporcionar um consumo racional de água pela sociedade como um todo, né? Então fica aí um exemplo do que a gente de um dos tópicos que a gente abordou nessa aula, né? Na aula então nessa aula que tratou de falhas de mercado, externalidades e bens públicos, que fecha aí o estudo de microeconomia, né? Então, tendo visto isso, na próxima semana a gente dedica aí a estudar, a gente começa então ao estudo de macroeconomia, que, como eu falei, vamos dedicar aí mais 5 semanas ao estudo da macroeconomia. A gente dedicou 5 semanas à microeconomia, dedicou uma semana lá no início ao estudo da evolução do pensamento econômico, 5 semanas ao estudo de microeconomia, e agora temos aí mais 5 semanas pela frente para estudar macroeconomia. Tá certo? Obrigado, até a próxima.